Você vê que o negócio vai acontecer e você fica com medo de falar. Ah, esse mãe sempre do conta. Toda vez que eu marco, ele vem com alguma coisa. Não, aí se ele agir assim, meu irmão, aí você percebe que, na verdade, ele não está pronto para o que está fazendo. Mas você fez o seu papel. Mas você você agiu com inteligência. Então, é necessário, né, que esta ordem, que esse comando faça sentido. Para fazer sentido, tem que ter crítica. Tem que ter uma análise crítica acerca daquilo que se está mandando. Evitar falar muito, você vê, quando a pessoa dá uma ordem e ela fica justificando demais, ou você já viu assim, a pessoa fala uma coisa e pede desculpa, não, me desculpa, tal. Como assim me desculpa? Você está fazendo uma coisa errada? Então, se você está falando, está dando uma orientação, está dando um conselho, está dando uma ordem, e em seguida você tem que pedir desculpa, você está falando coisa errada. Então, quer dizer, a sua ordem acabou de perder 50% da autoridade. E aí, se ela não fizer sentido, perdeu o resto. Então, a pessoa tem que ter certeza do que está falando, para que ela seja assertiva, ela seja clara. Então, você não pode, assim, supor que o outro vai entender. Não, você tem que colocar com clareza, devagar, falando pausadamente, e você tem que pedir um feedback. Você falou, você deu uma ordem, irmão, a gente vai fazer assim, você vai pegar as irmãs aqui, você vai levar para o congresso, depois você vai esperar, vai trazê-las de volta, aí essas irmãs que têm deficiência você vai deixar em casa. O que o irmão vai fazer? Eu vou fazer assim, 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 aí, não, irmão, não é assim, peraí, é assim, 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 sabe? Amém? Amém, pronto. E aí, o que você faz? Se você é um líder esperto, você deu a ordem para aquele, mas você já tem um colega seu de confiança, que você fala, ó, fica de sobreaviso aí. Se der um problema aqui, eu vou precisar de você. E aí você pensou um passo adiante. Porque pode ser que aquele irmão, não por irresponsabilidade, mas que de fato alguma coisa acometa, né? Deu uma diarreia. O irmão não dá, irmão, vou ter que ficar em casa. Deu aqui um revestrez aqui, se eu entrar no carro vai ser uma tragédia. Ah, então, tudo bem, fique em paz. Já tem uma outra pessoa que eu já deixei de sobreaviso que vai assumir. Isso é você exercer uma liderança eficaz, né? E você entender que você precisa pensar em todos os fatores. Você precisa pensar em todas as situações. Veja, evitar excesso de intimidade, por quê? Porque quando você concede a uma pessoa liberdade demais, confidencialidade, você se torna vítima dela. É que nem marido e mulher. Marido e mulher são cúmplices em muitas coisas. Por isso que muitas das vezes não se admite o testemunho de um ou de outro. Por quê? Porque são cúmplices. Eles combinam. Porque um vai proteger o outro, um vai proteger o patrimônio, né? Então eles são uma equipe. Espera-se que seja assim mesmo. Agora pensa num líder que começa a ter começa a ter intimidade demais com A, com B, com C. Aí surge um problema entre C e D. Só que ele tem uma relação, né? Uma relação muito mais íntima com aquele ali, que ele deu liberdade demais para a pessoa. Aí a pessoa já começa a entender que ele automaticamente será favorável a ela. Por quê? Porque eles são chapa, né? Eles são parceiros, eles são passa. Eles comem pizza junto todo dia, vão passear junto, vão para a praia junto. Toma cuidado. Toma cuidado com isso. Tudo bem. Ah, eu não vou ter ninguém que seja meu íntimo. Não, você vai ter. Só que cuidado para não estender demais isso aí. Não estender demais e acabar você ficando numa situação onde você seja constrangido, você se sinta constrangido a chamar a atenção, porque você deu liberdade demais. Aí a pessoa acaba tendo certos recursos contra você. O líder, infelizmente, quando você é líder de uma igreja, de um grupo, de determinada coisa, você tem um necessário afastamento, para o seu bem e para o bem das pessoas, para que você possa exercer corretamente a sua liderança. Veja, se adaptar ao temperamento dos liderados é aquilo que a gente já estudou sobre as pessoas não são iguais, como 5 dedos da mão não são iguais, as pessoas menos ainda. Então você sabe que para uma pessoa ela aguenta mais, ela tem uma pegada mais colérica, então ela já espera mesmo um posicionamento mais duro, né? Mais direto. Ela não gosta de muita filosofia, ela quer que você seja direta mesmo. Mas tem outra pessoa que, se você usar a mesma medida, você vai ferir profundamente os sentimentos dela. Ela não vai aguentar. Por quê? Porque ela tem uma outra forma de lidar com a vida. Então ela é mais introspectiva, naturalmente tímida. Então se você partir com a mesma forma para ela, e aí uma pessoa que vai liderar um grupo, ela tem que ter essa empatia. E a empatia é sair um pouco de si mesmo
Você fazer esse trabalho, esse esforço, porque você sempre olha na sua perspectiva. Tenta olhar como se você fosse aquela pessoa. Tenta pensar como se você fosse aquela pessoa, né? Com aquelas deficiências, com aquele histórico, com aquele comportamento, aquela forma de ver o mundo. Tem que se colocar no lugar dela. O líder tem que se colocar no lugar das pessoas, porque senão ele não vai conseguir liderar. Ou ele só vai liderar uma patota de pessoas iguais a ele. Que aí já se entende, né? Que aí vira um clubinho e pronto. Agora, esse tipo de coisa produz uma igreja de Coríntios, onde você tem várias facções. Um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Apolo. Né? Por quê? Porque cada um seguia aquele com quem se identificava. Não, aquele é mais parecido comigo, então eu sigo ele, você segue o outro e cada um fica... Uma igreja funciona assim? Faccionada? Um reino dividido contra si mesmo prospera? Jesus Cristo disse que não. Então é necessário você se colocar no lugar do outro. Tratamento adequado vai na mesma linha, tá? Então para cada pessoa você tem que entender as necessidades. E aí é onde entra a aula que a gente deu sobre equidade. Equidade não é igualdade. Igualdade é a mesma medida para todo mundo. E equidade é a medida necessária de acordo com as necessidades de cada um. Então tem pessoas que precisam de mais, precisam do seu tempo, mais tempo seu. Precisa de uma visita, de um abraço. E tem pessoas que não, que você cumprimentar ela com a paz do Senhor, para ela já é o suficiente. Amém, meu pastor passou por mim e me cumprimentou. Tá ótimo. E ele segue, ele já está pronto. Então você precisa entender a necessidade da equidade. Contágio positivo é contagiar as pessoas com as suas ideias. As pessoas precisam ser motivadas. Aí você tem a situação na qual as pessoas estão cuidando das suas vidas. Então elas estão com a cabeça em diversas situações. E não necessariamente elas estão totalmente empenhadas nas coisas de Deus. Aí Paulo sentiu isso na pele. Paulo falou que porque cada um cuida do que é seu. E ninguém cuida do que é de Cristo. Paulo estava abrindo o jogo, falando, olha, as coisas de Deus estão largadas. E aí você precisa contagiar as pessoas. Aí você chega uma pessoa, você quer colocar um propósito. Vamos colocar o tema mais espinhoso. Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Aí você chega nas pessoas, porque vocês estão roubando a Deus. Vocês estão com o saquetel furado, tudo se acaba. Vocês são miseráveis, vocês são isso, vocês são aquilo. Por quê? Porque você quer que elas entreguem o dízimo. Você acha que elas vão entregar? Depois de todo esse esculacho? Então veja, você pode chegar ao mesmo objetivo com uma pegada negativa, tá certo? Uma pegada, vamos dizer assim, tentando incutir culpa nas pessoas, ou você pode contagiá-las positivamente com um propósito maior. Fala, meus irmãos, aí traz os textos bíblicos, onde o povo abriu a mão e Deus abençoou. Aí você tem o texto para a construção do tabernáculo. Moisés teve que pedir para as pessoas pararem, porque eles se envolveram no que estavam fazendo, e a glória de Deus desceu sobre o lugar. Você tem o templo. Salomão também teve que pedir para as pessoas pararem, que já era o suficiente. A glória de Deus desceu também sobre o lugar. Você tem diversos textos e diversas formas de apresentar positivamente aquilo que você quer que faça. Mas façam por quê? Porque estão com medo de você? Ou porque estão cheios de culpa? Ou você quer que eles façam porque eles têm um propósito maior? Porque eles querem de fato servir a Deus, agradar a Deus. Então é isso que a gente precisa priorizar. Parecer fraco é o seguinte, aquilo que Paulo já colocou de forma bem clara. Fiz-me fraco para os fracos e forte para os fortes. O líder não pode simplesmente seguir na sua forma de viver, na sua forma de ver o mundo, não se importar com os outros, senão não seria a liderança. Então ele tem que compreender a necessidade das pessoas. Então, muitas das vezes, você já poderia ter avançado muito mais e está ensinando coisas muito mais complexas, porque você tem condições para isso. Você se dedica, você se preparou e você poderia. Mas o que acontece? Se você assim o fizer, vai ter uma grande parcela de irmãos que ficam para trás. É onde Paulo reclamou, falou, e o autor dos Hebreus também, falou, eu devia estar tratando sobre coisas mais profundas, mas eu preciso tratar disso aqui com vocês, sobre os rudimentos da fé. Paulo queria dar-lhes alimento mais sólido, mas tenho que dar leite, porque é o que vocês precisam no momento. Então, é onde o líder, ele fala, infelizmente, vou ter que me adaptar, vou ter que adotar uma linguagem, né, mais simples. Se eu usar termos técnicos, eles vão se perder.
E aí você vai ter que moderar e equilibrar isso para que inclua todos. Para que todos cresçam juntos. E aí você tem um grupo que precisa mais, faz uma reunião à parte. Chama eles para uma conversa à parte. Para tratar de coisas no nível deles. E no geral, você tem que conscientizá-los de que, olha, no geral eu não posso tratar disso. Por quê? Porque eles não estão prontos. Tem que tratar de coisas que incluam todos, para que todos cresçam juntos. Todos tenham um crescimento, né? Um impulso em conjunto. Dirigir com entusiasmo é a maneira como você se apresenta. Se você não está entusiasmado com o que faz, por que outra pessoa vai se envolver? É a parábola que contaram do palhaço e do pastor. Tinha um pastor que pregava, orava, jejuava, ia apresentar propósito, fazia um monte de coisa, subia, descia monte, bebia água do Rio Jordão, carregava a pedra do Monte Sinai, e a igreja pequenininha, um pouquinho a gente e tal. E um palhaço no circo, o circo acabou de abrir, aí o palhaço começou a fazer graça, fazer palhaçada, daqui a pouco todo mundo querendo ver aquele palhaço. O palhaço é muito engraçado, não sei o que, e o circo lotado, que não cabia mais gente esperando na fila para ver a apresentação daquele palhaço. Aí acabou, né? O palhaço saiu lá, o pastor também estava indo para casa, aí encontrou, aí perguntou ao palhaço, mas como é que pode? Eu estou falando algo tão bom que é a palavra de Deus para a vida eterna, para a salvação, né? Me preparando, fazendo um jejum e tal, e você está aí contando besteira, e as pessoas vão até o circo, lotam o circo para te ver. Como é que isso pode acontecer? Aí o palhaço falou, olha, você fala algo muito bom, mas como se fosse ruim. Eu falo algo muito ruim, uma grande besteira, mas como se fosse a melhor coisa do mundo. Então o que acontece? Não é apenas o conteúdo é importantíssimo, mas se você prega com aquele desânimo, aquela coisa, reticente, em dúvida, né, cocheando entre 2, 3, 4 pensamentos, a verdade que você está apresentando perde força, perde impacto. Por quê? Porque a sua linguagem corporal não está condizente com a sua linguagem verbal. Então você está falando de algo bom, maravilhoso, seu corpo tem que expressar isso, né? Ocupar mais espaço, se mexer, expressar-se, né, com a mão, sorriso no rosto, ou está falando de algo triste, então você tem que dar também a tonalidade. Seu corpo é parte da linguagem. Então, se não houver uma sintonia entre o que você está falando e como você está agindo, a mensagem não é passada, a mensagem não é comunicada, tá certo? Necessidade de se impor é o seguinte: chega um momento em que você vai necessariamente ter que tomar uma decisão e a decisão precisará ser acatada para o bem de todos. Então, chega um momento que acaba a palestra, acaba a discussão, acaba, né, a negociação, você fala, irmão, tudo bem, você não gostou, mas é assim que vai ser. Por quê? Porque está na palavra de Deus. Não é porque eu sou bom, sou tal, não. É porque está de acordo com a Sagrada Escritura. Não dá para aceitar isso, ou vai ter que fazer isso, por quê? Porque está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, chega um momento, alguém tem que fazer, meu irmão. Alguém tem que ser o chato. E aí o que acontece? Por exemplo, quando os pais... Tem uma onda de pai tentar ser amigo dos filhos. Amigo ele tem na escola. Ele não tem pais na escola. Ele não tem mãe na escola. Ele tem amigo. Pai e mãe ele tem em casa. Então, tudo bem, você tem que ter uma relação de proximidade com seu filho. Com certeza, tem que ter. Só que existe um momento em que você tem que tomar decisões. Por exemplo, né, vai ter que tirar um celular... Vai ter que desbloquear a senha do celular para você ter acesso a tudo que ele vê. Ah, mas está invadindo a privacidade. Não, você não tem privacidade. Você vai ter privacidade quando você sair de casa e for dono do seu nariz. Aqui dentro você não tem. Porta aberta, computador no meio da sala. Ah, não gosto, mas meu amigo não é assim. Paciência, não sou pai dele, eu sou seu. Decisões, é o que acontece. Ele vai ficar de biquinho, mas futuramente, quando você salvar ele de um pedófilo, salvar ele de vícios, de pornografia, de diversos tipos de coisas que estão levando a juventude hoje, ele vai te agradecer. Só que se você tiver a coragem de tomar decisão. A mesma forma com a igreja. Certas mensagens as pessoas vão querer te bater lá fora. Mas tem que ser pregada, meu irmão. É a verdade em Cristo. E aí, Jesus também já teve que sair de certos lugares. Veja só, para fechar, o encerramento agora, Deus cristão. Condições essenciais para mandar. Veja, o que nós temos? Ó? Resolução, eu vou apresentar, resolução
coragem, manter o controle, bom ânimo, gostar do que faz, discrição, respeito próprio, superioridade. Coloca 7. 7 condições essenciais para mandar. O que é essa tal dessa resolução? Resumindo aquilo que ele colocou. Você precisa chegar a uma decisão. O líder que fica titubeando, o líder que fica toda hora, mas o que você acha disso? Mas o que você... Não, aí o que acontece? Nós não temos um líder. Ele não sabe, nem ele sabe para onde vai. Que nem eu coloco o adesivo no carro, né? Não me segue que eu estou perdido. Isso é péssimo, isso acaba, isso destrói com a sua liderança. Então, deixa as pessoas discutirem, deixa as pessoas se exporem suas ideias, né? Mas quando chegar o momento que você ponderar, você vai falar, tudo bem, é assim que vai ser. E aí eu coloquei, ore, comunhão com Deus, Espírito Santo de Deus. Leia a Bíblia, porque é através dela que você se pauta. O que Deus falou para Josué? Vai, né? Meu servo Moisés é morto, vai, coloca o povo na terra, não se aparte do livro da lei. Pronto, diretriz é essa. Você tem que estar fundamentado biblicamente. Então você tem o Espírito Santo de Deus, uma orientação espiritual, discernimento espiritual. Bíblia, fundamentação daquilo que você está fazendo. Orou, leu a Bíblia, é isso aí? É isso que vai ser, irmão. 50% não gostou, paciência. Coragem. Tome a decisão necessária, que é onde entra a questão. Você quer o quê? Você quer fazer a vontade de Deus ou você quer agradar as pessoas? Você não vai precisar fazer os dois. Jesus, em certo momento, não agradou foi ninguém. Então, se Jesus não conseguiu a proeza de agradar todo mundo, como é que a gente vai agradar? Irmã Elisa? Não. Manter o controle emocional é necessário, por quê? Porque vai chegar um momento em que pessoas vão te desafiar, pessoas vão te testar, pessoas vão, muitas das vezes, demonstrar irresponsabilidade, ou seja, não vão se importar com o que você está fazendo, tratar como se fosse nada. E aí, se você se deixa levar por essas coisas e você demonstra uma carga emocional muito forte, você está, vamos dizer assim, causando instabilidade. Então você precisa ser um porto seguro. Você precisa ser sólido na sua liderança. As pessoas esperam isso de você. Então quando você assim o faz, você consegue de fato liderar pessoas. Bom ânimo é aquilo que a gente falou de entusiasmo, né? Honre a Deus com o seu equilíbrio, manter o controle emocional. Bom ânimo, esforça-te para Deus. Quando a gente faz para Deus, irmão, a gente vai se esforçar, a gente vai se dedicar, a gente vai dar até o sangue. Por quê? Porque é para a honra e glória de Deus. Gostar do que faz, aí você tem que analisar, quer fazer ou não quer? Se você não quer, irmão, para com aquela coisa mística, sabe? Não, eu detesto fazer isso aqui, mas eu vou fazer porque senão Deus vai me matar, Deus vai me perseguir. Não, meu irmão, às vezes o líder olhou para você e quis, sabe, te proporcionar esta oportunidade, mas se você sabe que não é para você, não se meta nisso. Que nem se eu fosse para a música, o que eu ia prestar na música? Eu não sei nada sobre isso. Então, se alguém tentar me colocar, eu falo, pastor, me perdoe, mas eu não sei nada sobre isso aí, certo? Então, não é para mim, né? Só tem que ter essa sinceridade. Se não amar, não funciona. Discrição, eu já falei, não vem da sua consciência. Então, ser discreto. Informações certas para as pessoas certas. Cuidado com muita intimidade com as pessoas. Por quê? Às vezes elas fazem isso para tentar comprar sua consciência. Né, pastor? Quer dizer, quando você precisou, eu estava lá, né? Eu ouvi você chorar, se lamuriar. Mas agora, né? Você veio me dar uma bronca por causa disso aí. Sendo que é exatamente o que ela precisa, de um líder que a corrija. Só que ela, por você, às vezes, estabelecer uma relação que foi além da medida, ele acha que você não vai corrigir mais. É uma relação não saudável. Discrição, respeito próprio. Você é um exemplo, haja como tal. E aí, sempre que tudo que for fazer, você tem que pensar qual vai ser o impacto sobre a vida das pessoas. Aí você vai pensar 2 vezes. No que você vai falar, como você vai agir, né, o que você vai fazer, você vai pensar 2 vezes. Porque você vai pensar, como é que o nome de Cristo vai ficar diante disso? Como é que as pessoas vão sentir esse impacto? Respeito próprio, superioridade técnica, ou seja, o melhor para Deus. Quando você trabalha, você não dá o melhor na sua empresa? Quando você estuda, você não dá o melhor na sua faculdade? Por que na igreja é o resto? A questão é essa. Superioridade técnica
vou me dedicar ao máximo no que eu estou fazendo. Para quê? Para fazer o melhor para Deus. O melhor para Deus. Para que de fato eu seja um obreiro aprovado, uma serva de Deus aprovada, uma ferramenta nas mãos de Deus, pronto para aquilo que Deus precisar. Ok? Então, com essas sete conselhos, a gente encerra a matéria de liderança cristã.